Eu vou começar apresentando o nosso projeto de sistemas digitais, que é um teclado de macro. E na equipe desse projeto tem eu, Aline, o Arthur Ponsoni e a Letícia Hashiguchi. Bom, um teclado de macro, basicamente, ele é um teclado bastante utilizado por jogadores de jogos online no computador, porque ele ajuda a automatizar tarefas repetitivas ou difíceis. Então, às vezes, eles precisam digitar várias teclas ao mesmo tempo, fazer isso repetidamente, e ele acaba ajudando a gravar e reproduzir várias sequências de ações, assim, como esse pressionamento de teclas, os cliques do mouse e alguns atrasos também. A vantagem dele é que ele ajuda, né, a aumentar a agilidade e o controle do jogador em alguns jogos que exigem velocidade. E ele também diminui o tempo de aprendizado para dominar técnicas ou se acostumar a realizar certas combinações que alguns jogos exigem. Então, algumas aplicações dele fora isso, também serve para digitar uma palavra, uma frase que você usa com frequência, sem precisar ficar digitando ela toda hora, ou formatar um endereço. Também sobre os jogos, mirar e atirar em jogos, colocar paredes de gel e agachar em alguns que exigem esses comandos. Mas o uso desse teclado, ele é limitado em alguns jogos online pelas próprias empresas e pela comunidade dos jogos, justamente porque tem essa competição e muitas vezes é contado como trapaça. Então, em alguns casos, os jogadores que utilizam, eles podem ser punidos ou até mesmo banidos do jogo por utilizar esse teclado. Olá, pessoal. Eu me chamo Letícia e vou apresentar a parte do ESP32. O nosso grupo optou por utilizar o ESP32 porque ele pode se comparar ao Arduino Uno, com as pinagens, porém, ele tem um processador dual core de 32 bytes e um clock de até 240 MHz. O ESP, então, por esses ter mais espaço e também o clock dele ter uma frequência maior, a gente optou por ele, pela velocidade e eficiência, porque o teclado de macro ele vai ajudar na parte da funcionabilidade, principalmente na parte de aumentar a agilidade de controle dos jogos. Então a gente optou para como se fosse um Arduino mais rápido. Ele tem contato com Bluetooth e dispositivos. Então, também optamos por causa disso. Ele possui 520 mil bytes de memória flash e 80 mil bytes de memória RAM. A ESP32 também supera o Arduino Uno em capacidade de armazenamento e fornece uma ampla variedade de periféricos, incluindo portas analógicas e tornando mais versátil em aplicações. Podemos acrescentar que a placa ESP32 tem seu funcionamento na tensão de 3,3 volts, assim como as outras placas ESPs, placas Raspberry Pi e até mesmo o Arduino Duo. Por outro lado, o Arduino Uno funciona com 5 volts de tensão, embora a ESP32 tenha todas essas vantagens. Vale o aviso que seu uso pode ser mais complexo que o Arduino Uno, pois tem mais recursos e opções. Nós também utilizamos esse modelinho aqui de imagem para fazer os contatos na pinagem do ESP32. Bom, meu nome é Arthur, eu vou apresentar sobre o fluxograma do nosso projeto e sobre a parte principal do código, que é o controle do multiplexador. Bom, no fluxograma, nós temos com ele iniciando quando o projeto é conectado ao computador, e ele fica aguardando o pressionamento de uma tecla. Quando uma tecla é acionada, o código verifica se essa tecla funciona, ou seja, é uma tecla válida. Se ele não é uma tecla válida, ou não está funcionando, o ESP não vai fazer nenhuma ação e ele vai aguardar a entrada de outra tecla. Então vai ficar esperando a pessoa apertar qualquer outra tecla que esteja funcionando, certo? E se essa tecla estiver funcionando, ele vai mudar a cor do LED da tecla que foi pressionada. Ah,
e ele vai mandar uma mensagem para serial com um texto conectado àquela tecla, por exemplo. Pressionei uma tecla que no código estava escrito que é uma tecla que equivale a Ctrl C. Ele vai mandar para serial esse texto de Ctrl C. E no computador vai ter um script, um segundo código basicamente, que vai interpretar esse valor que vier da serial e vai transformar ele em um comando de computador. Ah, por exemplo, veio da serial Ctrl C, ele vai interpretar o comando de Ctrl C no computador. E o computador vai executar o comando, certo? E, além disso, temos a parte principal do nosso código, que é o controle do multiplexador, onde nós temos uma matriz, um vetor, com todos os bytes do multiplexador. E depois disso vai ter uma função responsável por interpretar a leitura de sinal do pino que está conectado no multiplexador. Então ele vai desembaralhar, digamos assim, o sinal e ele vai executar um comando no switch com base na tecla que foi pressionada, certo? Bom, e aqui nós temos um videozinho mostrando o funcionamento do projeto, certo? Ali eu selecionei o texto que eu queria copiar, copiei ali, apertei o comando no teclado copiar, certo? Tava com o bloco de notas já aberto, colei o texto e depois eu desfaço a ação usando Ctrl Z, certo? É isso, esse foi o nosso projeto, muito obrigado e um bom dia a todos.